Olá, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma pastoral da série de pastorais Palavra Viva e Eficaz. E esta semana nós separamos para nossa meditação o texto que nós encontramos na Epístola de Tiago, capítulo 1, e os versos 9 e 10, que nos diz assim: Glorie-se o irmão de condição humilde na sua alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da Eva. Meus irmãos, nesse texto aqui nós encontramos o apóstolo Tiago, líder da igreja em Jerusalém, escrevendo para os crentes da dispersão, os irmãos que estavam entre as nações do mundo. Porque agora o Israel de Deus não era somente aqueles que eram descendentes direto de Jacó e habitavam naquela região ali do Oriente Médio, na nação de Israel. Mas os crentes agora, o Israel de Deus, estava entre as nações do mundo, pessoas que iam se convertendo ao Senhor Jesus. E na Epístola de Tiago, ele vai tratar em vários momentos da nossa condição como seres humanos, da nossa condição humana. E aqui, mais uma vez, Tiago ele escreve falando, nesses dois versículos, da condição humana. Condição esta que nós estamos muitas vezes. Nós sabemos que algumas pessoas, elas passam por uma situação muito difícil e vivem uma condição humilde. Outras, elas estão muito cheias de riqueza, têm muitos bens deste mundo. Então são condições diferentes que estão em extremos opostos. No entanto, muitas vezes nós nos sentimos aí no intermediário. Mas o importante são os ensinamentos que Tiago ele traz aqui. E não obstante, ele está falando aqui da condição humana, mas ele está escrevendo diretamente para irmãos em Cristo Jesus. Observem que ele diz assim no texto: Glorie-se o irmão de condição humilde na sua alta posição. Somente aqueles que estão em Jesus Cristo é que podem se gloriar na sua alta posição, mesmo sendo muito humildes e carentes de recursos deste mundo. Sabe por quê? Porque somente aqueles que estão em Cristo é que já receberam o título, foram reconhecidos como filhos de Deus e aceitos na família de Deus. Por isso, nós vivemos aqui neste mundo, aqueles que são crentes, mesmo com poucas condições, nós vivemos como príncipes no mundo, porque nós somos filhos de Deus. Então, isso é de um privilégio tremendo, porque em Cristo Jesus, Deus nos recebeu em sua família. Porém, Tiago, em sua epístola, ele também adverte aqueles irmãos que são ricos. E ele diz aqui: o rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da Eva. Então o rico tenha cuidado, para não se deixar também levar por esse sentimento de superioridade. E nós vamos aprender com isso que neste mundo nós somos muito influenciados pela condição que nós estamos. Observe que Tiago ele vai dizer aqui que o irmão de condição humilde, ele glorie-se na sua alta posição. Por que é que ele diz isso justamente do irmão de condição humilde? Porque de repente, essa condição humilde pode influenciar este irmão, para que esse irmão se sinta abatido, para que esse irmão fique entristecido por conta da condição em que ele vive. E Tiago está dizendo: não se entristeça com isso, meu irmão, porque você é filho de Deus. Na realidade, aqueles que são de condição humilde precisam olhar para si mesmos nesta condição, como filhos de Deus. Portanto, a humildade nesse mundo, a condição, a pouca condição, a falta de recursos deste mundo, nada representam para aqueles que são filhos de Deus. Por outro lado, nós aprendemos que a condição humana, tanto de pobreza como de riqueza, ela vem influenciar quando, por exemplo, o apóstolo Tiago, ele vai aqui advertir aos ricos, aos irmãos que são ricos. E ele vai dizer: olha, cuidado, você deve se gloriar na sua insignificância. Então, o irmão que é rico, ele não pode também deixar se levar por esse sentimento de superioridade, de autoexaltação. Então, nós não devemos nem tampouco sentirmos esse sentimento de inferioridade por causa da baixa condição e nem tampouco, se temos algum recurso desse mundo, nos deixarmos levar por esse sentimento de superioridade e nos autoexaltarmos. Então é disso que Tiago está tratando. Então não importa a condição que vivemos, não importa se os recursos deste mundo são muitos ou se são poucos, mas o importante é nós reconhecermos sempre isso, que somos filhos de Deus. Somente os filhos de Deus
diante daquilo que falta para eles, diante da falta de recursos deste mundo, eles vão entender a importância de sua vida para Deus, porque Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Mas também somente os filhos de Deus é que vão reconhecer, diante de todos os recursos que este mundo possa proporcionar, que na realidade eles não são nada. E pelo contrário, eles são servos de Deus e estão aqui para viver para a glória do nome dele. Então não importa se riqueza ou se pobreza, o importante é que vivamos para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus e seja feliz. Viva para a glória de Deus e se sinta pleno, tanto em meio aos poucos recursos, como de repente também em meio aos muitos recursos, você vai se sentir realmente como servo de Deus, porque você vai entender que aqui você não tem nada. Na realidade, estamos aqui de passagem. Então esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Esperamos, em nome de Jesus, estarmos juntos mais uma vez em um outro momento. Que Deus abençoe a todos.